Saudações, companheiros e companheiras de curso, mais uma videoaula que tem como objetivo a gente discutir e interagir sobre a disciplina ética profissional e relações interpessoal. Uma das diretrizes da educação à distância é a interação entre nós colegas de curso. Então, a disciplina de ética profissional e relação interpessoal, deixa eu diminuir aqui um pouco só para mostrar aqui uma coisa a vocês. Como disse, a disciplina de ética profissional e relação interpessoal, ela foi dividida nesses tópicos aqui. Presta atenção na seta do mouse. Ética e moral, valores humanos e morais, elementos da ética, ética na educação, a ética da crise, consciência ética, a prática de valores éticos para o bem comum, ética na cultura, ética e cidadania, conduta ética e, por fim, fundamentos da ética. Então, para facilitar a visualização e a fixação do conhecimento, cada item desse eu destaquei uma cor diferente para melhor a visualização e a fixação da aprendizagem, certo? Lembrando que isso aqui é uma explicação de todos os tópicos da disciplina de ética profissional e relação interpessoais. Dá um zoom, você que está usando o telefone, deixe ele na horizontal que fica melhor a visualização. Então veja só, pessoal, como é fácil. Então a ética e moral, são coisas distintas, são conceitos diferentes, entretanto inseparáveis. Inseparáveis em que sentido? Enquanto a ética ela está relacionada com um conjunto de valores e princípios do indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade, ela está preocupada em regular a conduta desse indivíduo ou de um grupo e sua propriedade. Então a ética, do grego, significa o modo de ser, enquanto a moral, pessoal, a moral, de acordo com o latim, significa costumes. Então é uma relação muito grande, referindo ao conjunto de normas de um indivíduo, de um grupo ou de uma sociedade. Enquanto a ética ela está preocupada em regular a conduta do indivíduo, do grupo ou da sociedade, a moral ela regula o comportamento da sociedade, ou do indivíduo, ou de um grupo. Tá certo? Então, vamos diferenciar entre ética e moral. Enquanto a ética regula a conduta, a moral ela está preocupada em regular a sociedade. Desculpa. E qual a importância, qual o papel da ética para os valores humanos e morais? Quando a gente fala valores humanos e morais, a gente tem que estar em mente que estão ligados diretamente aos princípios da ética. Quanto à ética, os princípios ele deve ser justiça, honestidade, verdade, respeito, dignidade e os direitos humanos. Então, nós que temos que agregar, integrar a ética enquanto os valores humanos e morais, esses princípios. Também a ética ela está muito relacionada às condições, a condição necessária em relacionamento entre as pessoas. Ainda, de acordo com os valores humanos e morais, os papéis das pessoas com a ética tornam-se efetivos. Mas de que modo? Quando todos se envolvem em seu conjunto. A ética ela não é uma questão somente pessoal. É sobretudo coletiva. São bases das organizações. Então, se a ética ela não é uma questão somente pessoal, é sobretudo coletiva. Se são bases das organizações, então não somente física e financeira, mas como toda estrutura humana, que exige integração de diferentes pessoas. Se a ética deixasse de ser essa estrutura humana, então a gente não teria princípios voltados aos valores humanos e morais. Já enquanto aos fundamentos da ética, não confundir fundamentos da ética com os princípios da ética. Lembrando que os princípios da ética estão diretamente ligados à questão de justiça, do indivíduo ser justo, ser honesto, ser verdadeiro, ser respeitoso, ser digno, e com relação aos direitos humanos. Isso aqui são os princípios ligados à ética enquanto os valores humanos e morais. Agora, enquanto aos fundamentos da ética, a gente pode destacar que são muito e fazem necessário e são essenciais algumas ações baseadas na ética, como, por exemplo, as ações de cultivar o amor. A gente nem sempre tem que tomar decisões tendo como base a razão. É preciso olhar também as emoções, os sentimentos. Fazer o bem
fazer o bem no intuito de não fazer algo em troco que possa te beneficiar, agir moderadamente, né? Na vida tu tem que ter um equilíbrio entre razão e emoção, ser feliz, né? Fazer amigos, se um dos princípios da ética, né? Se um dos princípios da ética, voltando aqui, ó, justiça, honestidade, ser verdadeiro, respeitoso, e como a ética, sobretudo, não é uma questão pessoal, estrutura humana, então a gente não vive num mundo isolado como se vivêssemos na caverna. Faz necessário a gente fazer amigo, ter uma relação social com outros indivíduos. Valer-se do coração, né, como disse, tudo na vida tem que ter um equilíbrio entre razão e a emoção. Valer-se da razão, viver a justiça, praticar as virtudes, principalmente ser grato às pessoas pelas coisas que eles têm feito, que têm mudado algo em sua vida, ser grato a Deus, saber escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E por fim, um dos mandamentos da ética é a convivência e trabalho, né? Elas são essenciais. Enquanto a conduta ética, né? Lembrando que conduta, vou voltar aqui. Enquanto a ética está preocupada em regular a conduta do indivíduo, do grupo, da sociedade, a moral regula o comportamento da sociedade. Mas eu, enquanto cidadão, referente à ética, que conduta eu posso visualizar com relação ao trabalho como agente de saúde? Então, a conduta da ética, pessoal, ela está muito ligada ao respeito ao próximo, da forma como você trata as pessoas. A ética também, com relação à conduta, ela está relacionada à atuação mútua, colaboração dos profissionais, por exemplo, quando todos da equipe estão preocupados com o paciente, objetivando a sua recuperação. Isso aqui são exemplos de conduta ética. O quanto que a gente pode levar isso para o nosso cotidiano. E com relação à cidadania, o que podemos saber sobre ética? Então a ética, elas são responsáveis. Se a ética, e eu posso usar da minha ética enquanto na cidadania, se ela é responsável pela conduta humana, então eu posso exercer, preservar a sua relação humanizadora. Né? E ética não é algo na cidadania que eu vou construir de uma hora para outra. A ética, ela se constrói ao longo da vida, certo? Ela se constrói ao longo da vida perante a sociedade. E ela é muito compreendida na cidadania como uma crítica reflexiva. Por quê? Porque eu vou julgar o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. Se eu seguir todos os fundamentos da ética, se eu saber, vamos um aqui, se eu saber diferenciar quais os princípios da ética, quais os fundamentos da ética, se eu usar isso na cidadania, eu vou fazer com que eu tenha uma sociedade melhor. Eu vou fazer com que eu possa assimilar e fazer com que todos que estão à minha volta possam construir. Por isso que a ética na cidadania ela é compreendida como uma crítica reflexiva. Já, deixa eu voltar aqui, dar um zoom para facilitar a visualização de quem usa o celular. Né? Então, já a ética na escultura, ela está muito relacionada e relata que cada sociedade ela possui uma moral, né? Uma moral, já que moral aqui do latim significa costume, né? Que está se referindo a um conjunto de normas, está preocupada com o comportamento da sociedade. Por isso que na cultura entendemos que a ética ela está relacionada com a sociedade que possui uma moral, resultante de relações sociais de produção da época. Enquanto na cultura, o entendimento que temos de ética tem uma relação, relata que saúde é muito complexo, que não se resume somente a direitos indispensáveis. Saúde não é somente um direito indispensável de acordo com ética nas culturas, mas que dá condições de outros direitos. Porque se a gente não tiver saúde, fica inviável ter condições para obter os outros direitos. Enquanto aos valores, a prática dos valores éticos para o bem comum. Aí a gente pode mencionar que as pessoas praticar o bem fazer o certo e fazer o justo. Então a ética, a prática desses valores éticos para o bem comum, menciona que nós, enquanto indivíduo, enquanto família, enquanto estudante, enquanto sociedade, a gente tem que fazer o bem. A gente tem que fazer o certo. A gente tem que ser justo. É só lembrar dos princípios da ética. Eu, como cidadão, como indivíduo, fazendo isso, eu vou me consolidar.
da prática do dever individual e social. Podemos relacionar, referente à consciência ética, entender que na atividade profissional ela é indispensável. Por que ela é indispensável? Não só na atividade pessoal, como mencionamos, como individual, como social, ou seja lá em qual for o ambiente que você estiver usando, ela é indispensável. Por que indispensável? Porque, principalmente na prática, na consciência ética, na atividade profissional, prática ética infere-se, entende-se que está muito atrelado aos nossos deveres relativos, às nossas responsabilidades. Aí eu vou dar um exemplo. Eu sou agente comunitário de saúde, eu não gosto de fazer sala de espera, eu não gosto de palestrar, então eu não tenho consciência ética. Por que eu não tenho consciência ética? Porque eu não estou cumprindo com meus deveres, eu não estou cumprindo com minha responsabilidade enquanto agente público. Então, qual é a moral, qual é a ética que eu tenho de dizer ou falar sobre moralidade, sobre ética profissional, se eu não cumpro, no mínimo, com meus deveres? Então, na prática profissional, a consciência ética está muito relacionada ao impossível de ser exercida sem a ética, né? E a crise da ética, pessoal, a crise da ética, né? A crise da ética, compreendemos que deve ser analisada como uma oportunidade de reflexão e mudanças, visando superação e mudanças positivas, porque elas nos fazem refletir sobre as minhas ações e sobre as minhas condutas, perante aos princípios e fundamentos da ética. Referente à ética na educação, a ética ela pode dizer que é um objeto de reflexão, já que na educação a ética ela contribui com o convívio da pluralidade. A gente está diante ali de vários indivíduos com culturas diferentes, ideias diferentes, mundo econômico e financeiro diferente. Então ela é um objeto de reflexão a ética dentro de uma instituição escolar, principalmente nas instituições educacionais formadoras da cidadania, né, que é a escola. E por fim, para a gente encerrar esse videozinho, que eu acredito que vai integrar muito para a compreensão e o entendimento da disciplina de ética profissional e relações interpessoal. Os elementos da ética, não confundir, pessoal, mais uma vez, não confundir. Os elementos da ética com os princípios da ética e com o mandamento da ética, né? Então, os elementos da ética consideram que a ética tem como elemento que a ciência do bem. Ciência é fundamento de conduta humana, e outro elemento da ética é buscar argumentos acreditando ser justo e fazer o bem. Então, isso, pessoal, você que gosta muito das nossas videoaulas, se você acredita que esse canal está integrando para o seu crescimento enquanto aluno desse curso e para que a gente aprenda um com o outro, então divulgue o nosso canal, se inscreva, né? A maioria das pessoas que assistem nosso vídeo não são inscritos no canal, se inscrevam, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e divulgue para os colegas, que tem muitos colegas que lêem o material lá no PDF, num ambiente virtual de aprendizagem, mas tem dificuldade em compreender e entender o que lê. Então eu tenho uma das missões que é fazer com que eu possa ajudar, principalmente com aqueles que ainda não se adaptaram com essa modalidade de educação. Então, juntos somos fortes. Valeu, um forte abraço e até a próxima oportunidade, assim se Deus nos permitir.